Om. Saudemos, invoquemos o intérprete cantal, onde quer que ele esteja, que a sua alma seja iluminada, seja estabilizada na ligação divina, na sua capacidade de inspirar os portugueses como mestre de Portugal. Vamos ler alguns certos da sua correspondência. Sem dúvida alguma, a mais elevada, mais bela, toda a epistolografia portuguesa e que bem merecia ser ensinada no ensino secundário ou mesmo universitário. A primeira carta que vamos ler é de agosto de 1861, dirigida a Flórido de Menezes. Jovem de 20 anos, inteiro é todo ele: aspiração, idealismo, fraternidade, amor, aspiração. O segundo parágrafo diz-nos: basta, tratemos do que interessa. Ora, o que me há de interessar a mim, senão a tua saúde moral e física, as tuas ocupações, estudos, obras? Como vamos tudo isto? Como vão os teus amigos da miscelânea e meus? Miscelânea literária, publicada no Porto, em 1860, é onde Antero colaborou. Como vão os teus amigos da miscelânea e meus, que sou eu deles, como irmãos e adeptos nesta grande maçonaria da inteligência, da poesia e um pouco também da dor. E espero que ainda serão meus. Interessa-me por tudo isto, mais do que por todos esses grandes interesses em nome do que levantam neste pequeno canto do mundo tanto pó, tanto eco e tão poucas vozes, meia dúzia de grandes homens pequeníssimos. A arte, meu Flórido, parece-me a mim que já em bem pouco tenho crenças. A única coisa capaz de ainda poder fazer saltar nos peitos todos os corações, capazes de nobremente baterem por alguma coisa boa e bela. Não faço aqui de cético da moda, bem sabes. Quem crê na arte, crê no belo, no bom, isto é, no amor e em Deus. E com estes elementos pode tudo perder-se 1000 vezes 1000, que 1000 vezes será tudo salvo. É por isso que tantas esperanças ponho na arte. É já um culto antecipado da religião, que ainda está por nascer para uma sociedade, que só por aqui terão alguns uma vaga intuição. Desses alguns quero eu ser, como tu és, meu apóstolo e precursor de novos mundos, como são todos os que, depondo ambições do dia, viram os olhos da sua alma para o horizonte longínquo, aonde tem de raiar a aurora do dia novo. Eis-nos uma belíssima carta onde a aspiração de um novo mundo e a fraternidade da inteligência, da poesia, do bem, do belo e do bom está vibrante e viva naquela época e agora. Passemos para outra carta, também valiosa. Aqui ele dirige a Mariano Machado Faria e Maia, açoriano, com discípulo de Antero. Mariano, mas tu que fazes? Disse-me aqui o João que trabalhavas muito. O trabalho é santo, porque é o modo de amar da inteligência. Não sei se é para isso que nos deixaram cair lá de cima, sobre este planeta ridículo. Mas o que sinto é que ele nos faz esquecer muita tristeza, levanta o espírito abatido, é a mão que se interpõe entre o coração e os bens perdidos,
para que ele os não veja e não chore. E, sobretudo, obriga o tempo a correr mais depressa. Que te tinha eu dito, lembras-te? Que a presença de tanta futilidade te havia levantar a natural seriedade do teu espírito até à pureza e até à força. Esse mundo e essa gente devem por força produzir ou fazer surgir grandes coisas, grandes homens, pelo contraste. Outra bela carta em que Antero valoriza o trabalho como modo de amar da inteligência e de nos santificarmos e de nos evoluirmos, levantarmos o espírito, chegarmos à sua pureza e força. Em 6 de fevereiro de 1864, dirige à redação do semanário Átila de Coimbra um pedido de publicação de uns versos com alguns pensamentos sobre o cristianismo com valor. No meio da impotência dos sistemas dos filósofos e das religiões dos teólogos, a imortalidade aparece como uma aurora infinita, uma pequenina gota d'água, numa lágrima de mulher. Chega-se à crença pelo sofrimento. Só ele nos pode dar a impressão profunda da necessidade de uma compensação, o sentimento da justiça. É exatamente isso que os sistemas não dão. Se Cristo tivesse filosofado à maneira de Hegel, em face da dor do seu povo, não passaria o seu nome. Hoje, do mundo desses muitos que lemos, ou antes não lemos, nos infólios que tratam de arquivar as argúcias do espírito humano, para riso ou pasmo das gerações futuras. Chorou, sentiu, sofreu e sofreu com os mais tristes e os mais mesquinhos. E por isso é que foi o Cristo. Há de parecer estranho, Sr. Redator, que isso seja eu, que há tanto tempo perdi o nome de cristão, quem venha falar destas coisas em terra, onde os há tantos e tão bons. Que quer? Este século é um paradoxo, e até na minha fraca pessoa quer ter mais uma prova deste seu espírito de contradição. E depois, Sr. Redator, nós outros, os comungados, quando nos expulsam da Igreja, temos esta consolação de encontrarmos à porta o cristianismo, que nos abre o seio para nele escondermos a cabeça carregada de dúvidas, magoada de incertezas e dores sem conta. Ficam-se os sacerdotes e os eleitos da fé com os seus templos, os seus altares, a sua consideração e as suas prebendas. Nós ficamos apenas com Jesus Cristo. Não tendo já direito de ver e amar Deus na pedra das aras, na letra gótica dos missais ou na penumbra dos confessionários, soltramos os evangelhos nos olhos dos tristes e palpamos o vasto coração do Nazareno dentro dos peitos que as tristezas da terra encheram de infinitas esperanças do céu. E dos versos que enviou, cujo título é Irmelinda, uma mulher que está a morrer num hospital após uma vida dura e sofrida. Diz-nos assim: temos todos visto às vezes sair uma luz ideal de cabeças que se encostam na enxerga de um hospital. Eu creio na providência. O tronco seco da cruz rebenta no paraíso para dar flores de luz. Às faces que empalidecem, há de Deus ainda corar, com o reflexo dos círios que cabem lá no seu altar. E se os olhos se anuviam, escurecendo-se, Deus faz dos escuros da terra a aurora eterna dos céus. Temos aqui um belo poema de sensibilidade com os que sofrem, com os mais desprotegidos, ao mesmo tempo com uma consciência do corpo espiritual. A luz ideal que sai das cabeças, as faces coradas com o reflexo da luz divina, e perante as trevas das maiores dificuldades, a certeza da aurora do mundo espiritual. Outra carta
podemos ler também interessante é que Antero de Cantal dirige ao nosso amigo e muito conhecido poeta João de Deus, escrito em Coimbra em agosto de 65. Acompanhou o livro As Odes Modernas, que Antero acabara de publicar. Meu João, sei que não te podem agradar as ideias porque este livro conclui. Ofereço-te, todavia, sem receio, porque tenho fé que não podes não aprovar. Os sentimentos que me inspiram e são como o ponto de partida, a base moral das conclusões da inteligência. É uma voz sincera que pede justiça e verdade. Vista assim, a obra é aceitável para todos os crentes de todas as religiões, contanto que sejam religiões espirituais. O resto, a maneira por que entendo que a verdade e a justiça se devem realizar, isso, se for falso, é um erro lógico, não de vontade. Esta carta é muito significativa, não só por ser dirigida ao grande poeta João de Deus, mas por ser um comentário ao livro Odes Modernas, em que Antero exprimia com grande força e ardência todo o seu ideal de justiça social e mesmo do socialismo espiritual como aqui surge. Uma voz sincera que pede justiça e verdade, aceitável para os crentes de todas as religiões, contanto que sejam religiões espirituais. Antero aqui assinala também já a sua intuição da religião espiritual, a religião do espírito, a religião do amor, do belo e da verdade e do bem. Esta religião é aceitável por todos os crentes de todas as religiões que verdadeiramente se disponham a trilhar o caminho do autoconhecimento e do amor à divindade e ao próximo. E se isso vai ser realizado de uma forma mais austera, mais socialista, mais individualista, variará. Mas o importante é a vontade e a aspiração de sermos amor, sábio e estarmos a fazer a ligação com o Espírito. A carta seguinte que vamos ler um extrato é dirigida a um dos seus grandes amigos também, António de Azevedo Castelo Branco. Diz-lhes assim: a força que precisas agora é tal e tão fina e pura têmpera que ninguém com palavras te dará. Não atendo tu em ti, e menos eu e outros como eu, debilitados por dores imaginárias, incapazes por isso de resistir a uma tortura real. Cuide de ser verdade tudo o que te escrevi ultimamente sobre o estoicismo, dever e outras nobres palavras, cuja íntima significação eu tanto desejo penetrar, que me ilude e cuide forte por dentro, como se tivesse absorvido a alma, em vez de desadmirar só a forma e cor de fora, que é o mais cheio. Para dizer todo o meu pensamento, sinto que não tenho o direito de chamar à força, de pregar dever e constância a ninguém. Eu, que me enfraqueço constantemente e mal sei o nome dessas grandes virtudes que à minha debilidade falhariam no primeiro encontro com as durezas reais da vida. Isto é dizer que as admiro, e como nunca, e como coisa alguma estas virtudes. Já agora vejo serem a única coisa boa do homem, porque no meio de tanta coisa fácil são elas as únicas que custam o sacrifício. Mas não me farei missionário numa religião que as imperfeições da minha alma me mandam não profanar. Eu quisera ter na minha vida a história de um grande, de um real sacrifício, que mais não fosse senão para ter o direito de dizer agora quanta santidade têm certas lágrimas, quanta plenitude do coração estão certos vazios da vida. Meu amigo, dir-te-ei somente que a tua situação hoje
vale para o teu espírito uma crise decisiva, que pode de um salto levantar mais do que anos de progressiva subida, ou de uma vez obrigar a descer o caminho feito para tempos demorados e longos. Este excerto livre afirma-nos aqui mais uma vez a grande aspiração de perfeição e de idealismo de Antero e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de discernir o valor do estoicismo, da atitude ousada e vencedora perante as crises, de forma a que a evolução, a ascensão, a purificação se verifiquem. Em 1865 também, aquela era uma carta de agosto, esta é uma carta de setembro, Antero dirige de novo a António de Azevedo Castelo Branco, com uma espécie de continuidade de observação, meditação, discernimento sobre as religiões e sobre o caminho espiritual. Diz assim: fisicamente estou no mesmo estado que tu. Moralmente, pequeno corte aqui, saltamos. Moralmente, tenho, mas por honra apenas dos princípios e sem querer tirar para a prática ilações que não cabem nas circunstâncias, a fazer algumas reflexões sobre o horror que a tua expansiva natureza manifesta pelo cenubitismo. O cenubitismo, palavra que vem de cenubitas, de cenubitérios, portanto, ermitérios onde as pessoas estavam recolhidas e silenciadas. O cenubitismo e a contemplação, o misticismo, se quiseres, são, na sua inércia aparente, os mais rígidos obstáculos que a liberdade de espírito pode opor à brutalidade invasora das condições fatais do mundo. São a maior vitória da consciência, o maior triunfo com esta arma invisível e silenciosa, a indiferença, o desdém. Todas as vezes que a alma humana, sufocada pelo abraço bestial da natureza, se tem visto em perigo de morrer, não lhe tem valido nem a paixão, nem a luta ruidosa e dramática, mas só o desprezo, a abstinência, a contemplação. Esta é que é a base das religiões como das filosofias. E Cristo e Buda vão nisto, que é o essencial, de acordo com Sócrates e Epiteto. Creio que a grandeza da alma estava em resistirmos, conservando-se cada um no meio hostil em que o acaso o deixou cair, em resistir na imobilidade de uma consciência a quem o mundo não pode ferir, porque não depende dele para nada, mas só do ideal ou do espírito, se quiseres. Enfim, isto sabes tu melhor do que eu, que és acabado moralista. Eu sei também que tudo isto é uma questão doutrinal, de valor quase só científico e nada prático para nós, porque não somos heróis nem mártires, mas só homens aspirando a viver segundo a justiça e a razão, o que não é pouco. Para quem aspira e não é, são precisas condições. É que sem elas não for o que só vê como ideal. Esta carta tem de novo uma valorização do estoicismo, do recolhimento, do silêncio, do desprezo ao mundo, do contemptus mundi, uma obra de Erasmo, e um tema que foi valorizado ao longo dos séculos por todos os seres no caminho espiritual, desvalorizarmos o que o mundo oprime-nos, manipula-nos, influencia-nos, não nos deixarmos depender nem viciar por tal e mantermos a nossa
atividade espiritual, meditativa, contemplativa, de profundo estudo e investigação dos grandes valores e das grandes questões da humanidade que Antero fez ao longo de toda a sua vida. Outra carta, António Azevedo Castelo Branco, em que ele continua a referir-se ao seu misticismo. Eu tive uma conversação séria com o meu misticismo e assentámos em limitar os nossos respectivos limites, de sorte que concluímos em que era justo fazer algo que se visse neste mundo, sem com isso prejudicar a contemplação e o ócio espiritual de um verdadeiro rishi. Deste feitio satisfaz-se tudo. Nestas disposições, nem esperei porque o editor nos desse o sinal para começar o ataque aos prejuízos públicos. Aproveitei a primeira ocasião e por estes 8 ou 10 dias verás coisa que me parece boa, verdadeira, justa e útil. É preciso dar a cada coisa o seu nome e a cada homem o seu lugar. Comecei por uma questão de homens que levei à altura da questão de ideias, o suficiente para ficar coisa moral e de bom ensino. Enfim, verás brevemente. Este excerto é extremamente significativo porque mostra-nos de novo Antero a fazer o seu equilíbrio entre a sua natureza espiritual, mística, contemplativa, e refere aqui, sem prejudicar a contemplação e o ócio espiritual de um verdadeiro rishi. Os rishis é o nome dado aos antigos videntes, mestres místicos da Índia védica, e manifesta o seu conhecimento da civilização indiana, sob a qual dialogava com Vasconcelos de Abreu, que veio a ser professor de sânscrito. E veio a abrir algumas formas de introdução do orientalismo em Portugal e que chegaram até nós através de outros mestres como Mariano Saldanha, Margarida Lacerda e esta espiritualidade indiana que hoje está tão desenvolvida, ainda que de uma forma tão superficial como vemos na maior parte, 90% dos tipos de yoga e de práticas em que o malabarismo físico ou a manipulação mental ou a dependência de sistemas únicos se torna verdadeiramente caricata em relação à verdadeira essência do yoga, que significa de facto a ligação com o espírito, com a verdade, com a divindade. Ora, aqui temos essa combinação entre a sabedoria contemplativa e o ataque aos prejuízos públicos. Pôr as pessoas e os nomes no seu lugar, feito de uma forma moral e pedagógica. Isto refere-se ao famoso questão Coimbra, que foi um debate com as ideias mais conservadoras de literatura, onde campeava António Feliciano Castilho, e com o seu folheto que Antero publicou em novembro de 1865, pouco depois, chamado Bom Senso e Bom Gosto. Vamos terminar esta pequena primeira leitura de excertos significativos das cartas de Antero, com uma carta dirigida também, de novo, a Faria e Maia, também dos fins de 1865. É bela no sentido, mais uma vez, da grande fraternidade espiritual que Antero viveu com um grupo de amigos, uma verdadeira ordem espiritual, uma verdadeira sodalitas, como se dizia no tempo de Erasmus, a res pública literária, uma unidade de seres e de corações e de almas, fraterna, sincera, solidária. Chico,
Deixa-me antes de tudo dar-te um grande abraço. Estendo os braços através desse oceano que, com todo o ruído das suas vagas convulsivas, não pode ainda abafar-me no ouvido o som das tuas palavras de amigo. A comunidade do pensamento, não a dissolvem os mares e os continentes interpostos, porque dos mais arredados pontos da terra se vê sempre o alto sítio do céu, onde os espíritos, pelo fitarem com o mesmo e comum amor, se juntam e se unem indissoluvelmente. Nós temos uma pátria onde habitamos juntos, onde estamos e nos vemos a cada instante. É aquele património de ideias fortificantes, de consoladores sentimentos que conquistamos em comum para ser como com um indestrutível solar de almas, uma firme cidade dos pensamentos. Ali, como cidadãos na praça pública, encontramos e apertamos as mãos todas as manhãs e todas as tardes. É por isso que não estranhei a justa e íntima ideia que fizeste das minhas odes, apreciando-as nas suas tendências em princípio, como se tivesses assistido à concepção de cada uma e ao trabalho de formação do espírito todas. Não estranhei, porque sei que o desenvolvimento do espírito de nós todos é paralelo e tem uma direção igual, deixa supor por um onde os outros irão ter. Esta carta continua depois, mas o último termo dessa ideia de substância qual é? É considerar cada existência não como uma emanação ou reflexo do ser exterior, imutável e impassível, mas pelo contrário, ela mesma como alguma coisa de eterno, uma força que desenvolve e que vemos num ou outro momento das suas evoluções, conforme o grau de expansão em que se acha o seu princípio interior. Logo, o fundamento da ordem universal deixa de ser um certo princípio abstrato, uma idealidade, para ser a mesma realidade, isto é, cada um dos indivíduos. E a lei, em vez de vir de fora dominar cada ser, é dele mesmo que sai e é a sua mesma essência. Daqui a ideia de justiça. Esta carta é, de novo, extremamente importante e valiosa, porque refere com grande sensibilidade a telepatia, a comunhão de pensamento, o corpo místico da humanidade que ele sente e que une as almas e que os espíritos fazem circular reciprocamente forças, inspirações, energia. E depois a valorização da substância interior que está dentro de cada ser como princípio de ordem, princípio de harmonia, princípio de amor e de beleza. Na tradição indiana chamado Swadharma. É este princípio que Antero chamará também a voz da consciência, que nós devemos apelar e meditar, e que na meditação e na contemplação podemos receber. Om Antero, Om Pax Lux Om.